Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo, tintim por tintim, de como você vai pegar um print do seu SketchUp, do projeto do SketchUp, e transformar em um render ultra realista com inteligência artificial. Então fica comigo até o final do vídeo, para que você não perca nenhum detalhe desse workflow. E aí 3D Makers, sejam muito bem-vindos ao canal da CG Plus Academy. Eu sou Igor Araújo e hoje eu vou te ensinar como você vai pegar um print do seu SketchUp, do seu projeto e transformar em um render ultra realista. Então já estou aqui com o meu SketchUp aberto aqui para a gente poder fazer um print desse projetinho aqui maravilhoso e você vai ver primeiro o passo a passo dentro aqui do programa para que você consiga extrair o seu print de tela da forma mais detalhada, da forma mais correta possível para evitar interpretações incorretas lá da inteligência artificial na hora que você for levar o seu print para lá. Então a gente vai ver algumas técnicas bem interessantes utilizando alguns plugins aqui, mas plugins gratuitos. O plugin que nós vamos utilizar aqui nesse tutorial é o Advanced Camera Tools, que é o ferramentas de câmera avançada. Esse recurso aqui, ele geralmente não vem por padrão lá no SketchUp, mas você pode instalar ele da seguinte maneira. Você pode vir aqui pelo próprio SketchUp em extensões Extension Warehouse, ou você pode vir também pelo navegador, abrir o Google aqui, por exemplo, e acessar o Extension Warehouse e baixar o ferramentas de câmera avançado. E como ele é um plugin gratuito, eu também vou disponibilizar o arquivo dele para você fazer o download e a instalação através do outro método que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Primeiro método, através do nosso Extension Warehouse pelo próprio SketchUp, basta pesquisar aqui pelo Advanced Camera Tools. Ele está carregando aqui, vou botar aqui ferramentas de câmera. Vou descer um pouquinho, esse camarada bem aqui, ó, Advanced Camera Tools. Então, só clicar em cima dele aqui, no modo free mesmo, ó, como ele é gratuito. Clica em instalar, ele já vai aparecer diretamente na sua tela do SketchUp. Claro que você precisa estar com a sua conta logada aí. Igor, mas como é que eu faço para instalar de outra forma esse pluginzinho bem aqui? A gente pode também fazer o download pelo navegador. Aqui no site da Extension Warehouse, aqui eu já estou dentro já entrei no site pelo navegador, vamos pesquisar aqui por Camera Tools, ó, já está aqui, Advanced Camera Tools, posso clicar nele e ele me dá aqui a opção de download, não install, né? Quando eu vou por dentro do SketchUp, ele instala diretamente. Mas se eu venho pelo site, eu posso fazer o download aqui desse plugin. Vou aplicar ele aqui na minha pastinha, salvar. E aí, voltando aqui no nosso SketchUp, para você instalar esse pluginzinho maravilhoso aqui, basta vir em extensões. Dependendo da versão do SketchUp que você está usando, você precisaria vir em janela, tá? Pode ser em janela ou extensões. Você procura aqui pelo gerenciador de extensões. Dentro desse camaradinho bem aqui, tem a opção aqui, ó, instalar extensão, ó, super rápido e prático. Instalar extensão. Só clicar lá e você vai diretamente na pasta onde você baixou e seleciona o arquivozinho. Para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou deixar esse arquivo para você baixar na descrição do vídeo, ok? Clicou, abrir, pronto, ele já vai instalar o seu pluginzinho Advanced Camera Tools, que é esse camaradinho bem aqui. Eu vou deixar ele flutuante aqui mesmo para facilitar a gente de identificar na tela do meu SketchUp aqui. Esse plugin nós vamos utilizá-lo para fazer o seguinte, nós vamos enquadrar o nosso projeto e ele vai criar para mim essas margens aqui que nós chamamos de Safe Frame. Elas servem para a gente já ter uma visão direta da proporção que a minha imagem vai ter quando eu for gerar o meu print, ok? E é muito importante esse passo porque lá na inteligência artificial, quando você manda um print para gerar a sua imagem, é muito importante que ele já esteja na proporção da saída do render. Então, se você manda um print para ele aqui no formato widescreen, por exemplo, que seria esse formato deitado, mas você pede para a IA gerar esse render no formato em pé, pode acontecer algum problema aí dele recortar informações que você não queira, ou então de você diminuir a resolução da exportação do seu render, alguma coisa errada vai dar. Então é importante que desde o início o print já esteja na proporção certa para que na saída do render ele também venha na proporção certa. Isso vai facilitar, inclusive, o nosso processo de pós-produção. Legal, Igor, como é que eu vou usar esse pluginzinho aqui? Primeiro, deixa eu sair aqui da câmera, eu vou desligar aqui o Safe Frame, voltando aqui para o nosso modo
padrão, né? Que é esse botãozinho bem aqui, ele desliga o Safe Frame. Legal, tá aqui meu projeto, como é que eu vou exportar o meu print e fazer esse passo a passo. Vou escolher aqui um ângulo para a gente poder fazer o nosso render. Eu vou pegar um ângulo aqui dessa parte da cozinha que eu acho bem legal, tá bem bonito aqui, ó, esse projeto. Posicionar mais ou menos aqui o meu ângulo de câmera. Você pode utilizar, se você quiser aqui, os nossos recursos de câmera nativas do SketchUp, que é o posicionar câmera, ajustar altura e direção do olho ou caminhar, né, se você achar necessário aqui pelo projeto. Através dessa câmerazinha, basta clicar aqui, escolher o ponto da cena onde você quer enquadrar. Então, Igor, eu quero posicionar minha câmera bem aqui, ó. Clicou, foi para lá. Só que um problema é que a câmera do SketchUp ela vem na altura de um olho humano. E a gente sabe que em render, fotografia de interiores, na verdade, não se fotografa na altura do olho. O fotógrafo vai colocar essa câmera em um tripé. E esse tripé, a 1,67 aqui de altura, que foi a dimensão que ele colocou aqui para mim, não faz muito sentido, né? 1,67 de altura. Então a gente vai simplesmente clicar no olhinho, só que ele já veio para o olhinho, né? E digitar a altura que eu quero, 1,20, e dou um Enter. Eu costumo usar 1,20, mas você tem uma margem de segurança aí para fotografia de interiores de 80 a 1,5 m, 80 centímetros a 1,5 m, tá bom? Pode ficar interessante. Regule isso de acordo com a sua cena. Aqui, por exemplo, 1 metro fica legal também. 80 já fica muito baixo, na minha opinião. 1 metro, 1,10, 1,20. 1,50 fica muito alto. Então, eu costumo usar 1,20. Mas pode ser que eu até use um valor diferente aqui nessa cena. Vou apertar a tecla Z, clica, arrasta para trás para poder caminhar. A minha câmera ela vai andando para trás aqui, usando o atalho Zoom. Com o olhinho de novo, eu vou clicar, segurar e arrastar para a esquerda, porque tá vendo que a linha horizontal está meio inclinada, ela está meio tortinha assim, ó, né? Aqui ele ficou meio inclinadinho. Eu não gosto disso, eu gosto que ele fique bem retinho aqui, ó. Pronto. Quando ele fica bem retinho assim, fica bem interessante aqui o nosso enquadramento. E outro detalhe que eu vou regular aqui vai ser o seguinte: lá em câmera, perspectiva de 2 pontos, eu clico lá para ele alinhar também as verticais. Assim eu tenho um enquadramento muito bem executado aqui. E, por fim, eu vou dar uma geral aqui na minha cena. Eu vou fazer o nosso enquadramento aqui no formato Portrait, tá? Que é o formato vertical, não Story, mas Portrait. Na verdade, pode até ser no formato Story também, ficaria bem legal. E aí, como é que eu vou saber exatamente onde vai ser recortada a minha cena? Como é que eu vou saber onde que ele vai, onde é que está a minha margem de segurança para eu visualizar com clareza o que vai aparecer aqui no meu enquadramento, no meu print na hora de renderizar? É para isso que a gente vai usar o nosso pluginzinho Ferramentas de Câmera Avançada. Posicionei aqui mais ou menos onde eu quero, já regulei a altura do olho e tudo mais, mas eu também consigo regular isso pelo plugin. Nós vamos vir aqui neste botãozinho maravilhoso de adicionar uma câmera. Crie uma câmera física com parâmetros reais de uma câmera. Esse caboclo é inteligente mesmo, né? Aqui está como câmera 8 porque eu já criei um monte, né? Mas aqui eu vou chamar de Cam tracinho 1 tutorial. Ao fazer isso, ele cria para mim aqui, ó, uma cena, tá? Cam 1 tutorial, e ele vai trazer para mim as informações também dessa câmera, qual é o nome dela, o formato, a altura que ela tá do chão, ele já identifica. A inclinação da minha câmera que tá 0 graus, ou seja, se ela estivesse olhando para cima ou olhando para baixo, ele já identificaria, né? E ao zerar, ele trava a minha câmera olhando para frente. A distância focal, que é a lente que eu estou utilizando aqui, uma lente de 25 mm, a largura da imagem e a proporção da imagem. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, no mesmo ícone que já está selecionado e vir com o botão direito do mouse, nós temos as opções de travar essa câmera. Isso aqui é importante para evitar que eu me desloque, me movimente por aqui e ele acabe saindo do lugar. Eu não quero que isso aconteça, mas eu só vou travar no final, depois que eu terminar a minha configuração aqui. Se a minha câmera estiver olhando para cima, eu vou forçar aqui um erro, minha câmera está olhando para cima. Então, quando eu seleciono aqui novamente a minha ferramenta de câmera, ou se eu clicar aqui na verdade em ferramenta de câmera, ele vai tentar criar uma nova. Então, em vez de fazer isso, eu vou clicar aqui em cima da minha cena. Clicou, ele volta lá, certo? Se minha câmera estivesse inclinada olhando para cima aqui, bastaria vir com o botão direito do mouse em redefinir inclinação. Aí ele ia chapar a minha vista de frente de novo. Assim como redefinir rolagem. Se minha câmera estiver meio que girada assim, eu redefino e ele mantém ela no mesmo alinhamento, ok? Mas o que eu quero fazer de fato aqui é a opção editar câmera. Bem aqui, eu posso determinar a altura do olho, que é o mesmo detalhe que a gente fez na ferramenta anterior, poderia ter feito por aqui também.
A inclinação e a rolagem, que você já entendeu o que é. Posso mudar a distância focal, aqui está com 25. Interiores, fica bem legal, 24 milímetros, né? Geralmente é a lente que se usa para esse tipo de fotografia. Pode usar menos, pode usar mais, depende de você, mas a média geralmente é essa. E a proporção aqui, que é um detalhe importante, cara. A proporção da sua imagem, para caso você tenha dúvidas sobre isso, o que é isso, é entender qual é a forma que a sua imagem vai ter. Por exemplo, a minha tela do meu monitor aqui, ela é uma tela horizontalizada, é uma tela widescreen, que a gente chama aqui de Full HD, né, widescreen. No meu caso, meu monitor é Full HD, pode ser 4K, 8K, mas o formato é widescreen, que é tela deitada. Mas quando você vai usar o seu celularzinho aqui, por exemplo, né, o Instagram e tudo mais, você não usa o Instagram com o celular deitado, né? Você usa o Instagram com o celular em pé. Então, o formato da sua imagem não precisa mais ser deitado, ele tem que ser em pé para acompanhar o formato da aplicação que você está utilizando. Então, isso que é a proporção. A sua imagem ela pode ser horizontal, pode ser em pé, pode ser quadrada, ela pode ser retrato, pode ser paisagem. Nesse sentido, as proporções de cada tipo de imagem que você vai utilizar são as seguintes. Para telas de monitor, televisão, você usa o formato widescreen, cuja proporção é 16:9, ou seja, a cada 16 pixels na horizontal, você tem 9 pixels na vertical. E o formato que seria o widescreen vertical, né, que é o modo Stories, Reels, etc., é o oposto disso, é o 9:16, que é a mesma coisa, só que invertido, a 1080 por 1920 pixels. Igor, mas eu quero trabalhar aí com formato retrato. Eu sei que no post ali do Instagram eu consigo usar o formato retrato. Inclusive, você pode acompanhar no site oficial do Instagram qual é a proporção nova, porque eles atualizaram o aplicativo e não é mais um modo retrato padrão, é um pouquinho maior. Mas qual seria o modo retrato padrão? Que seria o formato, ou portrait, né? É a proporção 4:5, cuja resolução básica aí é 1080 por 1350 pixels, ok? Então, legal, Igor, entendi mais ou menos isso daqui, agora eu quero aplicar isso lá no Sketch para eu saber qual é o recorte exato que minha proporção vai ter. Cara, se liga no macete aqui, no detalhe. Se a proporção é 16:9, 9:16, 4:5, enfim, a que você vai utilizar, mas lá ele não me permite colocar 16:9, nem 9:16, nem 4:5. O que ele vai me permitir colocar é o resultado dessa divisão, porque isso aqui, de fato, é uma divisão. Então, o resultado disso aqui, 16 dividido por 9, é 1,7777777 carne de porco. O resultado de 9 dividido por 16 é 0,5625. E o resultado de 4 dividido por 5 é 0,8. Então são esses valores aqui, ó, esse aqui que é o macete para que você consiga colocar lá a proporção certa do seu render. Então vamos testar isso daqui, ó. Então bem aqui na proporção, se eu botar 0,8 e der o Enter, olha o que ele vai fazer aqui. Eu vou habilitar de volta aqui os Safe Frames, deixa eu vir com editar câmera, proporção 0,8 e vou dar um OK, ó. Olha o que ele fez, ele já criou a minha margem nesse formato de 0,8. Se eu vier em editar câmera novamente e colocar 0,5625, ele vai deixar agora no formato Stories. Ele movimentou aqui porque o meu mouse deu um duplo clique sozinho, tá? Se eu der um duplo clique aqui na tela, ele vai movimentando de novo, mais ou menos para a posição que eu quero. Observa que agora ele ficou bem mais fechado, ó, já está na proporção aqui de Stories, né? Para eu saber como é que vai ficar o recorte do meu render. A inclinação aqui está 1.3, né? Vou botar 0 novamente. E aqui, na verdade, é 5,625. 0,5625. Ó, tá, agora tá certo. Antes, por algum motivo, ele não colocou a proporção exata. Agora tá certo. É bem verticalizado mesmo aqui o formato de Stories. E aí eu posso ir clicando aqui, duplo clique na tela, ele vai movimentando a minha câmera para a direção dessa cruzinha aqui, que é o eixo da minha câmera, da minha visualização. Vou movimentar um pouco mais para o lado aqui, um pouco mais para a esquerda, editar a câmera, botar a inclinação em 0 graus, ok, bacana. Outra coisa que você pode fazer aqui é posicionar mesmo manualmente com o olhinho. Deixa eu reorganizar aqui o meu posicionamento de câmera. Pronto, vou posicionar aqui mais ou menos onde eu quero, legal. Eu não quero esse puffzinho aparecendo. Eu tomo muito cuidado para que esses elementos que estão em primeiro plano aqui da minha cena não apareçam cortados. O quadro pode ser cortado sem problema, aqui o sofá pode ser cortado sem problema também. A taça cortou uma besteirinha, então eu vou trazer um pouquinho mais para a direita aqui para não
cortar muito a taça, ela aparecer inteira ali no meu enquadramento, tá? E aí, depois de ter feito isso, eu posso vir com o botão direito e atualizar essa câmera bem aqui também. Eu vou só colocar minha perspectiva de 2 pontos, botão direito aqui e atualizar. Ao fazer isso, quando eu sair dessa câmera e voltar, ó, ele já mantém aquele enquadramento que eu fiz ali. Que às vezes usando esses recursos da própria câmera do plugin é um pouco chato, mas se você já tem domínio de enquadrar pelo SketchUp, você pode fazer esse processo aqui. Bacana, então agora eu tenho certeza que esse aqui é o meu enquadramento, certo? E tudo que está aqui para fora dessas margens não vão aparecer lá no meu projeto. Igor, o que mais que eu posso fazer aqui para exportar esse print? E principalmente um detalhe que é extremamente importante para esse print sair em alta resolução, para que a IA pegue o máximo de detalhes possível, tá? Outro ajuste que eu vou fazer aqui vai ser lá na aba de estilos, na opção editar, nessa segunda caixinha aqui, ó, tá? Tem a caixinha armada, essa segunda caixinha, eu vou habilitar a oclusão ambiental, porque a oclusão ambiental ela já vai dar uma sensação de volume, um aspecto de volume aqui no meu print, tá? Você pode organizar aí o tamanho, a distância, se você quer mais forte, mais fraco, tá? Eu vou colocar uma distância um pouco menor, vou diminuir um pouquinho a intensidade, aí vamos ver o antes e depois, ó, só para a gente ter uma percepção de volumetria um pouco melhor quando for jogar lá na IA, tá? Você pode aumentar um pouquinho mais a distância aqui, diminuir um pouco mais a intensidade, e para mim já ficou interessante dessa maneira aqui. Agora, para exportar o nosso print. Eu gosto de exportar também aqui com as arestas visíveis. Você pode, se quiser, desligar as arestas, para ficar mais ou menos dessa forma aqui, mas pode ser que em alguns pontos, como por exemplo aqui, ó, existe uma sanca no meu projeto, mas sem as arestas fica apenas um retângulo chapado branco. Pode ser que a IA não entenda que ali tem uma sanca. Com as arestas, ele vai ter uma visualização de detalhe um pouco melhor. Assim como as linhas de piso. Sem as arestas, os meus pisos ficam estranhos aqui, né? Não fica perfeito o resultado. Quando eu habilito as arestas, eu consigo entregar mais detalhe visual para que ele perceba a forma das coisas e o detalhe que é importante que ele siga com fidelidade o meu projeto, né? Legal. Então, feito isso, nós vamos vir agora em Arquivo, na opção Exportar Gráfico 2D, e aqui o pulo do gato é o seguinte: na hora que você for fazer a exportação do seu print aqui na tela do SketchUp, você vem aqui nessa guia de opções e nós vamos desmarcar esse usar tamanho da visualização e vamos, na verdade, colocar aqui um tamanho em pixels bem maior, porque geralmente vem bem pequenininho, às vezes vem 1000 e poucos pixels, e é um tamanho bem pouco, é bem minúsculo. Então você bota aqui 4000, eu vou botar uns 8000, cara, pixels aqui, para ele ficar realmente bem num tamanho bem bacana. Ou você pode colocar na altura aqui, como eu sei que eu quero que o formato Stories tenha pelo menos 1920 na altura, você já coloca aqui 1920, ele regula o outro ali em proporção, né? E deixa marcada a suavização de serrilhado, tá bom? Aqui eu vou botar um pouco maior, vou botar 2560 e vou dar um OK. Vou escolher a pasta onde eu quero salvar aqui, vou pôr na minha pasta de imagens mesmo por enquanto e vou colocar aqui Print 1 e exportar. Ele pode levar um tempinho, porque eu escolhi uma resolução um pouco alta aí para ele poder fazer a exportação, né? Aqui está ela, ó. Vamos dar um zoom nela. Olha o nível de detalhe que ele consegue exportar aqui, ó. Ficou bem bacana. Perdeu um pouco de detalhe aqui no tijolinho, mas aí ainda vai conseguir interpretar isso. Eu poderia colocar talvez uma resolução maior ainda para pegar mais detalhe, mais informação, certo? Olha lá, detalhe do piso. Então ficou um print bem legal. Quanto maior a resolução você coloca lá, melhor vão ser os detalhes aqui do meu print. Igor, bacana, fiz essa exportação aqui. Posso pegar já essa imagem e jogar lá na IA? Ainda não. Por quê? Apesar de eu estar visualizando o nosso Safe Frame aqui, a imagem ela ainda está no formato widescreen, porque eu ainda não recortei ela. Então é importante, ó, você vir aqui no editor de imagem do próprio Windows mesmo. Ó, vem aqui em editar, nós vamos vir em recortar aqui embaixo, ó, como está no modo livre. Eu vou tirar do modo livre e vou colocar na proporção 9:16. Lembra que eu falei para vocês? A proporção de Stories é 9:16. Ao clicar lá, ele já traz automaticamente. Você não precisa fazer mais nada. Ele já sozinho ajusta, vem aqui em opções de salvamento, salvar e pronto. Agora sim, essa imagem está pronta para ser levada para a inteligência artificial. Essa foi a parte 1 do nosso vídeo. No próximo vídeo eu vou te mostrar como pegar esse print aqui, criar um prompt detalhado e transformar esse print em um render ultra realista utilizando inteligência artificial.
Então, se você curtiu esse vídeo até aqui, aprendeu alguma coisa nova, comenta aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. E claro, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com alguém que vai curtir aprender esse conteúdo. E já está ficando para você aqui no final desse vídeo como sugestão a parte 2. Então, clica lá e vamos embora aprender como gerar o seu render.